tema muito amplo, mas eu gostaria de destacar esse aqui. Mateus 16, 18. Diz assim, não precisa abri-la não, mas está aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos entregamos nas tuas santas mãos. Venha falar aos nossos corações. Venha quebrantar os nossos corações, fazer os nossos corações sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu querer. Ó Deus querido, Deus de amor, atua, que a tua igreja seja uma igreja atenta àquilo que tu estarás trazendo aos nossos corações nesta noite, Pai. Nós clamamos a tua unção. Sem ela, Pai, vai ser apenas uma exposição fraca da tua palavra. Precisamos da tua unção. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ser igreja. Um tema tão mal interpretado, tão mal vivido nos últimos tempos. Nós jamais podemos nos esquecer que nós estamos vivendo dias ímpares, dias em que as coisas estão se apressando. Os finais dos tempos estão chegando. Satanás sabe disso. E ele tem trabalhado com afinco, ele tem trabalhado com muita diligência para neutralizar a ação da igreja, o objetivo da igreja na face da terra. E o que ele tem feito? Ele tem levantado igrejas que levam o nome de Jesus. Tem levantado a igreja que você encontra com pessoas dessas igrejas, eles falam de uma maneira que até te deixa assim, animado com a maneira como eles falam, com a maneira como eles colocam a realidade do que é a igreja, é a vivência deles. Mas quando nós vamos procurar essa realidade na vida deles, nós não encontramos. Nós encontramos vidas não transformadas, vidas que falam uma coisa, vivem outra completamente diferente, vidas que proferem servir a Jesus, mas servem-se a si mesmo, para empanar o evangelho, para neutralizar o testemunho da igreja na face da terra. E o diabo tem conseguido muito isso. O que as pessoas fazem? Elas colocam todos dentro de um balaio só e acham que todos são daquela maneira. E aí eu rumo aquela desculpa que não vai resolver o problema delas. Para ser crente que nem eles, eu preciso ser do jeito que eu sou mesmo. Isso não vai resolver o problema deles lá naquele dia. Nenhuma desculpa resolverá o problema do homem pecador diante do santo Deus justo e verdadeiro, diante do juízo que está por se manifestar lá no futuro. Ser igreja. Nós precisamos entender na verdadeira acepção da palavra o que é ser igreja. Igreja foi colocado aqui por Deus, ela foi fundada com objetivos santos. Nós temos uma colocação muito clara da palavra de Deus em 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Tem uma finalidade, e uma finalidade maravilhosa, inerente à verdadeira igreja neste mundo, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados aqui para que a nossa vida seja de tal maneira que nós venhamos fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor queiram aquilo que nós temos, desejem aquilo que nós temos, busquem aquilo que nós temos. Eu não me esqueço de um testemunho, eu estive até compartilhando esses dias com alguns.
de uma igreja lá em Franca, do pastor Paulo Júnior, um rapaz que não sei se trabalha ainda numa farmácia, e o testemunho desse rapaz falou tão alto dentro daquela farmácia, que ele tinha uma colega de trabalho, lésbica, e disse que essa moça chegou para ele e falou assim: a sua vida está sendo tão diferente, o seu testemunho aqui dentro está sendo tão diferente, que eu estou começando a gostar de homem novamente. Gente, é desse tipo de testemunho hoje que nós estamos precisando. Vidas consagradas, vidas sinceras, vidas que não brincam com coisa séria, vidas que queiram realmente o querer de Deus, expressar, ser luz desse mundo e sal da terra, como Jesus propôs para que a igreja fosse nesse mundo, mas as coisas estão caminhando de tal maneira que está um absurdo por aí. Fornicação dentro da igreja, pessoas que chegam amancebadas e o pastor vai lá e batiza do mesmo jeito, vem como está e fica como está. Não foi esta a proposta. A proposta é: vem como você está, vem de coração aberto, vem de coração sincero, mas a palavra de Deus vai te renovar e você não vai ficar como você está mais. É assim que tem que ser. E nós, os que temos crido, temos que analisar e ponderar qual tem sido realmente a nossa atitude diante daquilo que nós temos professado. Nós precisamos com urgência de igrejas realmente que vivam essa palavra ungida, maravilhosa, bendita, que amem essa palavra, que busquem andar nos critérios dessa palavra, que procure honrar aquele que fez por nós o que nós jamais merecíamos que fosse feito. Eu não canso de repetir essa palavra do nosso mestre: ninguém toma minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele se entregou por nós. Por isso que no reino de Deus, as coisas eu tenho enfatizado, tenho batido nessa tecla, ela vai ficar desafinada, mas eu vou continuar batendo. Nós temos que ser voluntários, como ele foi para nós. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem quer ser o maior no vosso meio, seja aquele que mais serve. Procure ser um servo, na verdadeira acepção da palavra, no reino de Deus. Sirva, nós estamos aqui para servir. Eu tenho procurado servir aqui na igreja, eu tenho procurado servir na minha casa, eu tenho procurado servir fora dos âmbitos da igreja. Nós temos que estar servindo o tempo todo, porque o nosso mestre veio para servir. Agora, o que é ser igreja? Eu gostaria de considerar com vocês aqui, nessa noite, algumas características de uma igreja que está totalmente descaracterizada por aí, algumas características de uma igreja saudável, uma igreja centrada na perfeita, santa e justa vontade de Deus. A primeira característica de uma igreja saudável é que ela tem Cristo, na verdadeira acepção da palavra, como o cabeça. Ele é a cabeça. Ele tem que ser a cabeça. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo vivo de Cristo e tem uma cabeça. Agora, vamos pensar e ponderar nessa realidade. O que é igreja, do jeito que vocês aprenderam? O que significa a palavra igreja? A reunião dos chamados para fora do mundo. A reunião dos chamados para fora do mundo. Para avisar o que do mundo? A salvação do mundo. Agora, para que nós sejamos úteis nesse sentido, nós temos que estar em plena conexão com a cabeça. Porque se nós não estivermos em plena conexão com a cabeça, como tem acontecido por aí,
o testemunho o corpo não vai ser um corpo real, um corpo verdadeiro, porque eu vou mostrar para vocês. Eu tenho minha cabeça. A cabeça que dá ordem. Por exemplo, levantei o braço aqui, ó. Por que eu levantei o braço? Porque minha cabeça deu ordem para que esse braço fosse levantado. Eu fui para cá porque a cabeça deu ordem para que minha perna fosse para cá. Tudo está em consonância com aquilo que vem daqui, da minha cabeça para o meu corpo. Agora imagine se eu falasse assim, levanta braço, o braço fosse para cá. Braço vira para a esquerda, ele viesse para cá. Perna vai para lá, ela vem para cá. E eu seria um corpo walking dead, sem rumo. Um corpo que não seria útil. Nós temos uma cabeça. E essa cabeça tem dado ordens para nós. Será que nós, como corpo, membros desse corpo, esses membros têm correspondido à altura dessas ordens que são nos dadas? Deus ordena na sua palavra, como nós aprendemos no discipulado, nós sermos submissos às autoridades que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Eu estou aqui na frente, porque um dia Deus me chamou, um dia Deus me comissionou, Deus me preparou, me capacitou, tem me ungido para trazer a sua palavra. Eu não estou aqui na frente porque eu quis estar aqui, eu estou aqui pela vontade de Deus. Se vocês estão aqui na igreja, é porque Deus trouxe vocês debaixo da liderança do pastor que está aqui. Então, se eu, como pastor, oriento vocês segundo a palavra de Deus, e uma das coisas que vocês sabem que eu não tenho jamais, em tempo algum, dado minha opinião para vocês. Eu não tenho dado minha opinião, não vale nada. Mas aquilo que eu tenho ensinado da palavra de Deus, que vocês têm visto que é da palavra de Deus, se vocês não obedecem, vocês não pertencem ao corpo, embora digo que pertencem ao corpo. Quando a palavra de Deus diz que você tem que honrar a liderança que Deus tem colocado sobre sua vida, você tem que fazer isso com todo desvelo, com toda disposição. Uma das características de alguém que anda com Deus é aquela pessoa que vive com Deus e as pessoas seguem quando vê nela um homem de Deus. Caso contrário, não segue. E uma das coisas que eu tenho colocado aqui, que liderança jamais pode ser imposta. Liderança tem que ser ganha. Eu jamais, sempre tive esse propósito de impor minha liderança para quem quer que seja. Nem na minha família eu faço isso. A liderança tem que ser ganha por atitudes dos céus, por atitudes de Deus, por uma vida consagrada, uma vida submissa a Deus. Eu, como pastor de vocês, eu tenho procurado, e Deus sabe, Deus me conhece, eu tenho procurado me submeter a esse Deus maravilhoso, que tem nos amado, que me amou e me trouxe aqui. Então, se eu der um conselho para vocês, leve a sério. Porque eu jamais vou dar conselho para vocês que não sejam segundo a palavra de Deus. E vocês sabem disso, eu tenho feito isso aqui. Se você não quer andar desse jeito aqui, você está no lugar mais errado do mundo. É melhor que você saia. É melhor que você tome o seu rumo. Que você viva segundo o que você quer viver. Se você está buscando um conselho de outra pessoa lá fora, e não do seu pastor, você está no lugar mais errado do mundo. Cabeça é Cristo, nós temos que seguir. Eu não dou orientação segundo o que eu penso. Eu procuro viver o que a cabeça manda, que é Cristo. E procuro passar para vocês o que a cabeça está mandando. Quando a cabeça diz para você, marido, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, e você não tem feito isso,
você não está seguindo a cabeça. Porque essa ordem não veio do pastor. Essa ordem veio do nosso Senhor. Eu tenho procurado amar minha esposa, como Cristo amou a igreja, e orientar aqueles que têm chegado a mim a fazer a mesma coisa. Quando Deus fala para você que é o cabeça, mulher, seja submissa ao seu marido. Em tudo. Não é si, não tem si. Si. Se tiver si, venha falar para mim, eu vou entender, mas não tem si. É para você ser submissa em tudo. E você não é, você não faz parte do corpo de Cristo. Porque você não está seguindo a orientação da cabeça. Se você fica aí abrindo para as obras da carne, sendo uma mulher ciumenta, e fica inventando história para desculpar o seu ciúme, ou vice-versa também, isso é pecado. Isso é pecado. Encare isso como um pecado, não fique dando desculpa para o seu pecado. Se você fica com orgulho, não submetendo ao seu marido, resistindo, deixando o sol se pôr sobre a sua ira, você não está sendo um membro desse corpo. Quando a palavra de Deus diz assim, aquele que retém a vara, lá está aborrece, né? Mas no original está odeia seu filho. Você está seguindo a orientação do cabeça? Você realmente faz parte do corpo vivo de Cristo? Será que você está fazendo parte do corpo vivo de Cristo? Não podemos brincar com coisa séria, gente. Não podemos ficar administrando as coisas. Nós temos que ser sinceros no íntimo do nosso coração, porque o Deus que nós servimos é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139 diz que nós não temos para onde nos esconder da face dEle. Então não adianta você querer enganar os outros, está enganando a si mesmo. Vocês aprenderam de Gênesis, Apocalipse. Se é uma igreja que não é ignorante das coisas de Deus, é essa aqui. Tudo aqui, todos aqui, numa palavra, são cobras criadas, sabem das coisas. Se não vivem, não estão em consonância com a cabeça que é Cristo. A cabeça está dizendo, sejam humildes, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Muitas vezes meu coração, quando eu estou aconselhando alguém que está resistindo, a minha vontade é passar o rodo. A minha carne pede isso. Mas se eu fizesse isso, eu estaria desconectando com a cabeça. E o Espírito Santo que está no meu coração fala, fale com amor. Exorte, mas exorte com amor. Não abra mão, mas seja firme com amor. Igreja, se você faz parte desse corpo, você tem que estar totalmente, integralmente, plenamente submisso à cabeça. Se você não quer viver assim, você está no lugar mais errado do mundo. E o bom nisso tudo, que eu tenho falado e enfatizado, que esse Deus é tão bom. Eu gosto quando a gente canta que Deus é bom. Eu acho lindo falar que Deus é bom. Porque se tem uma palavra que encaixa nesse Deus, é essa palavra, Ele é bom. Ele é maravilhosamente bom. Esplendidamente bom. Maravilhosamente bom. Ele é tão bom que Ele nos dá a ordem. Ele nos dá as ordens. E ao mesmo tempo nos capacita com o seu Santo Espírito, que nos constrange a isso, que nos leva a isso. Ele nos capacita para podermos andar segundo o padrão dele. Entendam, meus queridos, está na hora de acordar se você não acordou ainda.
Seja criterioso naquilo que você aprendeu. Leva a sério. Eu tenho convicção de tudo que eu tenho ensinado para vocês aqui no discipulado. É a estrita palavra de Deus para as nossas vidas. Tanto é que pessoas têm reagido a, que as pessoas têm reagido a ela, têm visto na prática, têm tido as suas experiências com Deus. De que essa palavra que foi instilada no seu coração é a verdade. Porque a verdade transforma. A verdade faz de um orgulhoso humilde. A verdade faz de um bocudo com palavras brandas. A verdade nos leva a amar aquela que está do nosso lado de uma maneira inexplicável. Eu já tenho falado isso aqui. Tempos atrás eu falei, Senhor, me dá amor para minha esposa. Aumente o meu amor para com a minha esposa. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E Ele me ouviu. Tenho visto isso. O carinho que eu tenho tido para minha esposa. Faz isso também, faça isso também. Eu tenho carinho para essa mulher aí. Porque Deus tem instilado isso, Deus tem me capacitado a isso. Peça amor. Nós precisamos viver esse amor. Porque a cabeça que nós servimos, ela é plena de amor. Uma igreja saudável é uma igreja que é submissa à cabeça que é Cristo. Segunda característica de uma igreja saudável é uma igreja que anda com o Senhor. Eu gosto muito do Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que irei e me verei perante a face de Deus? Uma igreja saudável tem essa característica. Não é vir aqui aos cultos aos domingos, durante a semana, somente. A igreja saudável é aquela igreja que lá nos bastidores as pessoas jamais se furtam a estar em comunhão com esse Deus. Uma coisa que me preocupa nessa questão das leituras aí é quando uma pessoa passa o dia inteiro fazendo isso, fazendo aquilo, e chega no final do... Não li hoje, pastor. Que amor que você tem tido por esse Deus. Que amor que você tem tido por esse Deus. É lá nos bastidores que você vai manifestar a sua intimidade com esse Deus, o seu amor para com esse Deus, orando, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo unção, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela manifestação do reino de Deus na face da terra. Olha Elias, que comunhão que ele tinha com Deus. Enoque andou tanto com Deus, que Deus falou, Enoque, vem aqui para cima. Você está muito longe. O chamou para estar consigo. Pouco se fala de Enoque, mas o que pouco se fala, fala-se muito. Tem pessoas, personagens na Bíblia que me chamam muito atenção nessa questão de intimidade com Deus, de andar com Deus, de ser de Deus, de querer Deus, de ansiar como a corça anseia pelas correntes das águas. Essas pessoas andaram assim com Deus. Por isso a vida delas eram carregadas de unção do Senhor.
Você quer ter unção do Senhor? Ande com Ele. Você quer ver a sua face brilhar como a face de Moisés brilhou lá quando ele desceu do monte? Por causa da sua intimidade com Ele. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, mas para que essa luz brilhe, é necessário que nós andemos com Ele, que nós sejamos dEle. Nós estamos aqui, neste momento, é uma expressão, tem que ser uma expressão do nosso caminhar diário com Ele, do nosso viver diário com Ele. De encarnarmos aquela realidade, aquele conselho, não é um conselho, é uma exortação, é uma imposição. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você não tem sentido esse amor, peça, Senhor, amplie o meu amor para contigo. Amplie o meu amor para com a tua bendita pessoa. E vocês vão ver que quando você ora segundo a vontade dele, ele ouve as nossas orações. Se você ama, você tem que ter apego. Você tem que ter intimidade. Você leva a sério o seu relacionamento com esse Deus. Então, uma igreja, outra segunda característica de uma igreja saudável é uma igreja que anda com Deus. Não é falar de Deus. Falar de Deus é importante. Falar sobre Deus é importante. Nós estamos aqui como semeadores. Nosso objetivo é semear. Nós não temos condições de fazer uma semente brotar, mas nós temos condições de enfiá-la na terra. Falar de Deus é importante, mas mais importante, guarde isso no seu coração, mais importante do que falar de Deus é andar com Ele, é ser dele, é ter intimidade com Ele. Porque um dia nós vamos estar eternamente com Ele. Então é importante que nós aprendamos a andar com Ele aqui. Para que nós não tenhamos um espanto depois quando estivermos lá. Ou chegar lá, muito prazer, agora que eu estou te conhecendo. Você nem vai chegar lá. Terceira característica de uma igreja saudável. É uma igreja impecável. Pastor, que negócio é esse? Nós somos pecadores, que negócio é esse de igreja impecável? Vocês sabem o que eu vou falar, né? A igreja tem o privilégio e a responsabilidade de viver sem pecados. É possível? Hã? É possível. Abro parênteses. Isso não quer dizer sem pecar. Fecho parênteses. Quando nós acertamos com o nosso próximo, quando nós falhamos, nós acertamos com o nosso Deus. Nós não vamos pedir perdão por atacado, nós vamos pedir perdão a varejo, porque é a varejo que nós pecamos. Então, quando o Senhor vier, e a hora que Ele vier, nós estamos tranquilos, acertados. Cuidado com o que eu tenho orientado aqui, acerta ou acerta. No nosso meio não pode ter desacerto. Que diz lá 1 João 5? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós somos o quê? Mentirosos. Mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz. E nós não temos o que esconder. Se você pegar meu celular, tem lá, como é que chama? Senha, né? Hã? Senha na história. Tem senha. Tem senha lá porque um dia minha filha chegou para mim e falou, pastor, pai, o senhor tem conta do Banco do Brasil, tem aplicativo do Banco do Brasil, é importante o senhor ter senha.
Aí eu coloquei senha e realmente tive que... É por isso. Mas meu celular estaria aberto para qualquer um. Será que o seu celular estaria aberto para qualquer um? Ou você tem coisas a esconder? A nossa vida tem que ser um livro aberto. O que falarem a seu respeito, que seja mentira. Esses dias aí, acho que foi o Caio, Caio, que veio falar para mim que alguém chegou para ele e disse: o que, Caio? Fala, você vai falar melhor do que eu. Tá, vou te refrescar a cabeça. Que eu tenho sido ruim com as minhas filhas. Como é que é o negócio mesmo? Justamente, é. Como é que é? E falou que vocês duas são doentes porque eu primo vocês. Aí. A Bíblia também fala que quando mentindo disserem todo mal contra vós, levantai a vossa cabeça, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu tive que dar risada. Agora, imagine se fosse verdade, que se nunca de bico que eu ficaria. Hã? Nós servimos um Deus que é luz. Nós temos que andar na luz. Nós temos que ser luz. Nós não temos o que esconder. Uma igreja saudável é assim. Não vive de, sabe, de segredinho, de coisas escondidas. Uma igreja que não vive aí fornicando. Os namorados hoje, só Deus para ter misericórdia. Inclusive das igrejas que se dizem igrejas por aí. Aí quando o pastor coloca a orientação de como é o namoro do ponto de vista bíblico, o pessoal se escandaliza. Fica todo mundo escandalizado. Talvez seja por isso que está dizendo que eu sou rígido. É que a coisa está tão fora da realidade do que é o verdadeiro evangelho, que quando você coloca o evangelho, a vida cristã normal, é um escândalo. Infelizmente. Você tem vivido como filho da luz. Você é filho do Deus que é luz. Você tem que andar na luz do Senhor. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E não glorifique a você não, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós fomos colocados aqui para andar de tal forma que venhamos provocar fome nos outros pela pessoa dele. Sua vida tem sido assim? No seu trabalho, na sua casa? Eu sempre tive o critério de nunca estar aqui à frente pregando sem ter acertado com a minha esposa. Seria duro eu estar aqui pregando e ela sentada aí olhando para mim e falar: hipócrita, mentiroso. Seria terrível. Terrível. Uma igreja saudável. Guarde isso com você. Anda na luz. Vive na luz. Na luz daquele que é luz, que ilumina todo o universo. Quarta característica de uma igreja saudável. É uma igreja fiel. Fidelidade está tão em falta hoje. Será que você tem sido, em primeiro lugar, fiel para com Deus, ao qual você tem professado crer?
O povo de Israel não foi. Foi chamado para ser fiel, mas não foi fiel. Na hora de trazer até o sacrifício para Deus, trazia o cego, o coxo, trazia o pior que eles tinham. É o que restava, trazia o restolho para Deus. Eles não tiveram a atitude que Abel teve. Que atitude de Abel? De alguém que nós sejamos Abéis no reino de Deus. Que ame a Deus, que ofereça o melhor. Que ofereça o melhor que tem. Tem pessoas que falam assim, eu, quando for velho lá, estiver na idade do pastor lá, que eu vou entregar minha vida para Deus. Vou dar o resto. É o que Deus merece. Aí você investe seu tempo nesse mundo, atrás dos seus próprios interesses. Pastor, mas eu preciso comer, eu preciso viver. Precisa. Então, deixa eu refrescar sua cabecinha. É sempre bom refrescar. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto creia nisso. Se você crer nisso, você não vai deixar de vir aos cultos durante a semana. Está dando o resto. É o domingueiro. Domingueiro nunca queira ser, pois no domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele não é santo não. Que vergonha. Muitos aqui têm dado o resto para Deus. Vergonha. Você devia chegar em casa e ficar corado de vergonha. Porque o nosso Deus, o qual nós servimos, não merece isso da nossa parte. Uma igreja fiel é aonde está tendo manifestação do reino. Eu só não vou estar lá se algum problema alheio à minha vontade não vai me permitir estar lá. Seja como Abel, dê o melhor. Eu sempre digo, todo o tempo consagrado a Deus, Deus vai te suprir. Você muitas vezes não tem experiências com Deus porque você não crê nisso. Você não crê na palavra de Deus. Eu me lembro muito tempo, uma outra igreja que eu pastorei aqui, não falo o nome, por favor. Lá no início tinha muitos empresários, dono, aqui malharia, todo mundo é dono de malharia, quase, trabalha na malharia também, empregado. Vinham para mim e falavam, pastor, ora para Deus mandar pedido para a gente. E o pastor lá ia e orava. E Deus enchia eles de trabalho. Mandava pedido tudo quanto é lado. Me lembro disso. Sabe o que acontecia? Eles traziam o coxo para Deus. Faltava no culto porque estava cheio de serviço. Falei para eles, não vou orar mais por vocês não. Quero mais que não tenha pedido. Vocês entenderem que quem cuida de vocês não é só a malharia, quem cuida de vocês é Deus. Aonde está o teu tesouro? Interessante, todo mundo sabe disso, né? Por que não entra no âmago da alma esta realidade? Porque não entrou lá no coração de Eva a palavra dele? Nós estamos aqui. Porque se a palavra de Deus, ela tinha conhecimento da palavra de Deus, mas ela não estava com a palavra impregnada à alma dela. Por isso nós estamos aqui hoje. É isso que você quer para a sua vida? É esse tipo de influência que você quer ter para a sua família? Porque seus filhos estão vendo você. Por osmose, eles vão assimilar isso. Cuidado com a sua palavra. Vivo dizendo isso. Não afirme uma coisa que você não está disposto a fazer. Isso é leviandade. Não seja leviano.
Nós não fomos chamados para ser levianos. Se você prometer, faça. Se você prometer e ver que vai levar na cabeça, com dano próprio, faça do mesmo jeito. Porque você representa um Deus que é fiel. E se Ele é fiel, você tem que ser forçosamente fiel também. Cuide. Não traga a sua velha vida para ficar lá para trás. As coisas antigas têm que ficar lá para trás. Você era assim, não traga, não continue no mesmo ponto que você vivia lá no passado. Quando é bom quando a pessoa fala, eu gosto de fulano, olha, ele fala, ele faz. O Filho de Deus, que é membro de uma igreja, que está em consonância com a cabeça que é Cristo, é assim que ele faz. Porque é assim que a cabeça manda a gente fazer. Eu vivo dizendo aqui, a maior glória para mim, naquele dia, vai ser ouvir, muito bem, servo bom e fiel. O que vier disto é eu receber a aprovação do meu Senhor. É isso que tem que estar no âmago da nossa alma, como filhos de Deus. Querer a aprovação dele. Como ele falou lá de João Batista. O testemunho que ele deu de João Batista. O testemunho que ele deu de Jó. Será que ele daria o mesmo testemunho de vocês? De nós? Quinta característica de uma igreja saudável. É uma igreja santa. Falar em santidade hoje é um assinte, dada a baixaria que anda por aí. Baixaria. Essa sociedade virou um prostíbulo a céu aberto. Infelizmente, nós não podemos seguir, jamais, nem de perto. Se nós seguimos o cabeça, que é a primeira característica, nós jamais podemos agir dessa maneira. Uma igreja santa, a palavra santa representa separado, distinto. Alguém que vive de maneira totalmente distinta do resto. Não para bater no peito, como eu sou santo, não. Para glorificar aquele a quem te amou e te salvou. Sede santos, porque eu também sou santo. Santidade, ela começa aqui, na mente. Santidade é aqui. Eu quero ser santo. Eu confesso diariamente meus pecados diante de Deus e os enquadro diante de Deus, porque eu quero viver assim, em santidade. Tendo sempre no meu caminhar, neste mundo, o amém dos céus. Não tem coisa melhor do que viver debaixo do amém dos céus. Ser cuidado, acompanhado por esse Deus, o Deus que está em nosso coração. Se você crê que Ele está na sua vida, lembre-se que qualquer coisa que você fizer com esse corpo, você está, como é que se fala? Profanando o santuário que é você. Hoje o santuário não é mais a casa de Deus lá do passado, o santuário é o nosso corpo, nós somos templos ambulantes da presença de Deus em nós. E nós temos que andar em santidade. Uma mente clara, uma mente óbvia, explícita, diante dos céus e diante dos nossos irmãos, diante deste mundo. E em sexto e última característica de uma igreja saudável, é uma igreja que tem consciência da sua missão no mundo. Vamos abrir lá em Atos 1:8.
Alguém leia em alto e bom som Atos 1:8. Depois eu vou estar repetindo aqui por causa da live. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunha. Quando quero destacar aqui a palavra testemunha. Testemunha é alguém que está desde a planta dos pés até o último fio de cabelo, ou até o último fio da careca. Não é, Frank? Envolvido na questão. Eu sou uma testemunha de um Deus verdadeiro, que um dia me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um Deus que me amou e que usou pessoas que me amaram também, porque instilaram no meu coração esse amor. A importância de nós estarmos da mesma forma, vivendo em primeiro lugar. Tudo isso que nós falamos aqui, mais alguma coisa, que não dá para colocar tudo aqui. Mas já coloquei no discipulado, vocês não são ignorantes. Viver primeiro isso. Viver de tal maneira que as pessoas, às vezes você nem precisa falar. As pessoas notam e perguntam. E você aí pega essa sementinha pura, santa, bendita da palavra de Deus e joga lá no terreno. Nós temos que estar semeando. A palavra de Deus diz que quem ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Ah, pastor, mas eu não tenho muito envolvimento com pessoas de fora, que eu trabalho na minha casa. Ore. Ore que Deus vai trazer alguém lá para você pregar lá dentro da sua casa. Minha mãe, eu me lembro direitinho de uma experiência que minha mãe teve. Tinha 2 pedreiros trabalhando na minha casa, fazendo lá, não me lembro mais o que, faz tanto tempo. E a minha mãe pegou um pedreiro ali, um deles, e sentou a boca nele, pregou o evangelho, estilou a palavra ali, falou. O outro estava lá que não estava nem aí com nada. Aí eles terminaram o serviço, foram embora, passou um tempo, um dia alguém bateu a porta da minha casa e minha mãe foi atender. Era aquele outro pedreiro lá que não estava nem aí com nada. Ele falou: olha, dona, eu vim aqui agradecer a senhora. Aquilo que a senhora falou para o meu colega lá não serviu de nada para ele não, mas eu quero que a senhora saiba que serviu para mim. Hoje eu estou indo numa igreja, hoje eu creio. E se minha mãe não tivesse sido fiel em pregar a palavra, ser uma testemunha do chamado dela? A importância de nós amarmos como temos sido amados. E eu vou dizer de novo, a maior prova de amor de um semelhante para o outro é instilar Jesus na vida dele. Porque você deu Jesus para ela, para essa pessoa, você deu tudo. É um casal de missionários, Peniel, né? Está estudando em Peniel. Vocês não são do Gerson Rocha lá da igreja, assim, interessante. Caio estava lá no nosso pronto-socorro lá, e parece que eles estavam lá também. E o que chamou a atenção do Caio foi que os dois começaram a pregar a palavra ali de uma tal maneira, com o senhor que estava ali, né? Ele deve ter perdido até o rumo das coisas, do jeito que pregou a palavra. Isso impactou o Caio. Ele falou comigo. Nós precisamos de pessoas assim. Deus abençoe a vida de vocês e firme vocês nessa disposição. Pessoas que têm intrepidez de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, aproveitando toda a oportunidade.
palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar toda a oportunidade. Pastor, o senhor não cansa de ficar falando a mesma coisa sempre? Já estou cansado de ouvir isso. Não vou cansar nunca. Jamais em tempo algum. O Espírito Santo que está no meu coração me constrange a isso. O Espírito Santo que está no meu coração me restaura cada vez que eu vou ensinar, às vezes o mesmo princípio. Ele me capacita a fazer de maneira diferente sempre. Sempre Ele renova a sua palavra. Agora, o importante é nós estarmos abrindo os nossos lábios, tendo esta visão que nós somos testemunhas, nós estamos nesse mundo com uma missão. Uma missão abençoada. Não se importe com o que a pessoa vai xingar você, vai falar nada. Ela não sabe de nada, tadinha. Ela precisa de ouvir de qualquer maneira. Eu me lembro, há muito tempo eu já tenho falado esse testemunho aqui. Uma mulher fielmente entregando folheto na rua. Veio um senhor muito bem vestido, com terno e gravata. Ai, dá até arrepio. Mas ela veio e entregou o folheto para esse senhor. Ele assintosamente rasgou o folheto na frente dela, em vários pedaços, e jogou para cima. Ela fez a parte dela. Se ele foi embora para a casa dele, estava lá no quarto, lá se trocando, inadvertidamente enfiou a mão no bolso. Um pedacinho daquele papel tinha caído no bolso dele. E estava uma frase lá que o Espírito Santo usou de tal maneira que arrebentou o coração dele. E ali, naquele dia, ele entregou sua vida para Deus. Fale e não te cales. Uma igreja saudável é aquela que é uma testemunha viva e testemunha sempre da presença de Deus nela. E tem prazer em fazer isso. Deus não tem dado espírito de timidez, mas de intrepidez. Fale e não te cales. É aquele velho exemplo do bosque que eu dei. Há muito tempo atrás, alguém falou, mas esse mundo tem coisa boa também, veio aquele papinho, esse mundo tem coisa boa também. Eu falei, tem realmente. Foi Deus que fez ele. Agora, vamos dizer que você entrasse num bosque, um bosque lindo, esplendidamente lindo, aquilo deixava você bobo de ver aquelas belezas do bosque. E você foi caminhando naquele bosque, quando chegou no final do bosque, tinha um abismo, quase que você caiu lá naquele abismo. Por pouco você não foi. Aí você volta. Você vê pessoas entrando no bosque. Você vai falar das belezas do bosque? Ou vai falar do perigo que está no final do bosque? Nós temos que falar do perigo iminente que está sobre a vida de cada um que você tem encontrado semanalmente. O perigo que ele está vivendo e não sabe. De que qualquer momento, se ele partir desse mundo no estado que está, ele parte para uma viagem eterna sem volta e condenável aos olhos de Deus. Vou fazer que nem o Daniel faz. Características de uma igreja saudável. Primeira característica. Cristo é, na verdadeira acepção do termo, o cabeça, ou a cabeça. Segunda característica de uma igreja saudável. É uma igreja que anda com Deus. Terceira característica de uma igreja saudável. É uma igreja impecável. Quarta característica de uma igreja saudável é uma igreja fiel. Quinta característica de uma igreja santa. Quinta característica de uma igreja saudável é uma igreja santa. E sexta e última característica
de uma igreja saudável é que ela tem consciência plena da sua missão aqui neste mundo. Que Deus nos capacite, que Deus nos fortaleça, que Deus nos constranja a sermos esse tipo de igreja, a estarmos sendo esse tipo de igreja. Mais uma vez você ouviu, vai continuar fazendo do jeito que você está continuando ou vai se submeter ao cabeça e não fazendo parte de um corpo, um walking dead? Nós temos que fazer parte de um corpo saudável, cuja cabeça é uma cabeça plena, plena de boas coisas, plena de orientações para o nosso bom viver aqui neste mundo, plena de orientações para nós termos um lar abençoado, sermos patrões abençoados, sermos empregados que realmente honrem a Deus. E aí nós poderemos entrar em todos os âmbitos das áreas que nós vivemos neste mundo. O que nós estamos fazendo aqui é a coisa mais séria do mundo. Nunca se esqueçam disso. E o tempo está urgindo. As coisas estão se precipitando. Assim como o diabo tem sido diligente em fazer o contrário, vamos ser diligentes em ser fiéis ao nosso chamado. Amém? Vamos orar. Caio.